Conversar com o Dr. Elton Fernandes sobre planos de saúde populares. O que são planos de saúde populares? Tudo bem, Boa doutor? tarde, tudo bem? Já entrei perguntando. Olha, existe uma proposta, essa proposta saiu ontem, tá? De que agora vai haver plano de saúde popular. Isso não está claríssimo ainda, mas basicamente vão ter 3 tipos de contratos. Contrato número 1 é um contrato de plano de saúde onde só cobre coisas muito básicas, não cobre cirurgia, não cobre exame de alta complexidade. O que seriam coisas básicas? Exame de rotina? Consulta, exame de rotina, exame de sangue basicamente e as consultas. Foi aprovado ontem. Então veja que a gente está trazendo hoje para você. O governo lançou ontem, tá? Foi para a ANS vai ter que debater para dar o ponto final, mas... Já está em discussão. Está em discussão e está em caminho avançado. Então, o primeiro você só vai ter consultas muito simples e você vai ter, eventualmente, exames de sangue, alguns exames laboratoriais muito simples também. Tá. Okay? No segundo modelo que eles estão propondo, a pessoa só terá, basicamente, direito até de consultas e exames de alta complexidade, mas ela terá obrigatoriamente que passar por um médico da operadora. E este profissional é quem decidirá de forma soberana, sem que em tese caiba nenhum tipo de recurso, se aquela pessoa deve ou não fazer aquele tratamento. Então, você ficará condicionado à opinião de um profissional da operadora. E enquanto ele não te disser, você vai operar, você não pode fazer. Eita. Ele é quem define todos os seus passos dentro do plano de saúde. Ele vai cuidar da sua saúde dentro do plano de saúde. Dentro do plano, exatamente. E a terceira, e talvez, eu nem sei o que é pior a essa altura da vida do que lhes está sendo proposto, mas a terceira modalidade vai cobrir tudo que um plano de saúde cobre hoje, mas com uma coparticipação que é um pagamento, no mínimo, de 50%. Então, assim, mas muito. Pois é. Mas aí eu te pergunto, como é que pode se dizer que isso é popular? Exatamente. Não é? Me parece até um contrassenso. Como é que isso é popular se alguém vai ter que pagar 50%? Metade, pelo menos. A proposta diz, no mínimo, 50%. Tá? Então, assim, é preciso tomar alguns cuidados, porque a gente já percebe agora que tem aí algumas empresas anunciando até dentro do plano de saúde popular, mas ainda não é esta proposta, porque isso ainda está ali sendo debatido, desde ontem foi para o debate, tá? Eu acho que isso vai ter uma repercussão muito grande no Congresso, porque para isso vai ter que ter uma alteração na legislação muito forte. Porque discute-se até o seguinte, discute-se até a possibilidade do plano de saúde escolher as doenças que ele quer tratar. Então, assim, hoje, para a gente entender, toda e qualquer doença, o plano de saúde está obrigado a pagar. Toda doença, não importa qual é. Se é uma doença psiquiátrica, não importa. Se é uma doença física, não importa. Neste novo plano de saúde, em tese, as operadoras poderiam escolher. E aí qual é o problema? Claro, o consumidor não costuma ler contrato nas minúcias todas. E os tratamentos mais caros ficarão excluídos. Pergunto como pode ser popular um plano de saúde que, na prática, vai retirar e deixar para a pessoa fazer o tratamento que o SUS já garante a ela, porque ela simplesmente mora nesse país, porque ela é cidadã, né? Então, essa proposta vai ter que ser debatida, não faz muito sentido, mas hoje está todo mundo estarrecido aí, a comunidade médica reclamando bastante também, setores de saúde mais organizados também falando que isso é um absurdo. Porque é quase um desserviço. É quase um desserviço. E uma das propostas, inclusive, a primeira proposta é basicamente que assim, se cubra aquilo que o SUS oferece, mas com uma rapidez. É assim, olha, demora quanto tempo hoje para uma consulta no SUS? Demora-se, 4, 5 meses. Não, o plano de saúde vai te oferecer isso em 45 dias. É isso que eles estão ofertando. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que fazer bastante pressão, porque se essa proposta avança, por exemplo, a exceção, né, pode virar regra. Um plano de saúde que em tese seria um plano popular, infelizmente é o que vai ser ofertado, e uma operadora que pode escolher as doenças que ela quer tratar. Eu acho isso chocante. Como, né? Quer dizer, câncer a pessoa vai querer tratar, porque câncer é caro o tratamento de câncer, né? Mas isso é solidariedade, todo mundo paga. Alguns usam, outros não usam, né? Alguns vão, infelizmente, morrer sem nunca nem ter utilizado, um acidente, alguma coisa. Paga o que é assim que funciona. A lógica é essa. Todo mundo contribui um pouquinho e cada um contribui, inclusive. E detalhe disso tudo, o reajuste desse plano de saúde pode não ser o reajuste definido anualmente pela ANS. Não acredito. Então, pode-se estabelecer, por exemplo, que o reajuste será um índice que a operadora de saúde pode estabelecer. E aí, tudo isso para dizer, tem como isso ser popular? Não
tem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa proposta está em discussão, mas ela já saiu ontem. Isso está em vias já de ser discutido e aprovado pela INSS. Só dela existir já chama atenção, já chama muita atenção. Eu acho que a gente vai ter que debater muito sobre isso e fazer pressão, ainda mais ano eleitoral, fazer muita pressão sobre os congressistas para que eles fiquem de olho. Porque seria muito interessante se a gente tivesse realmente um plano de saúde popular. Claro. Não tem como você falar que vai baratear completamente esse serviço sem que se retire muitos direitos das pessoas. E é isso que eles querem fazer. Na verdade, eles querem ofertar aquilo que o SUS já oferta, né? E a gente cobrando, e a gente pagando ainda, a população pagando sem ter clareza a respeito disso. Desavisadamente, né? Às vezes a gente não lê e às vezes a gente lê e não entende o que está escrito, doutor. É verdade. Infelizmente, uma parte expressiva da população passa por isso. Às vezes está ali no contrato, ela até leu, às vezes não leu, ou lê sem assinar, né? Assinou ali, deu uma olhadinha, não entendeu bem, sempre um português esquisito, uma linguagem que você não acha que está falando uma coisa e está falando outra. A própria redação das leis, né? Infelizmente, elas são às vezes muito rebuscadas. Não são claras. O que impede a pessoa, no final de contas, ali na ponta, de compreender. De entender. Né? E é importante que as pessoas tenham isso. Temos perguntas do pessoal de casa. Legal. Bora lá. A primeira da Moema. Considerando que os planos individuais e familiares estão cada vez mais difíceis de encontrar, o plano de saúde popular pode ser uma alternativa para que o consumidor consiga ter um convênio? Então, ele pode ser uma alternativa, né? Agora, nosso problema será que essa alternativa é a melhor para o consumidor? Vale a pena? É uma alternativa, claro. Eu entendo o seguinte, tudo que a gente puder discutir para fazer um plano de saúde acessível para as camadas mais simples da população é sem dúvida nenhuma importante. Note, a gente tem só 1/4 da população hoje assistida pelo plano de saúde. A gente está falando de um universo de 48 milhões de pessoas e nós somos 215 milhões de brasileiros, 215 milhões de moradores nesse Brasil, tem muito estrangeiro aqui também. Então, assim, 215 milhões e a gente tem 48 só nos planos de saúde. Precisa avançar, a gente precisa fazer alguma coisa, mas eu não acho que a gente possa chamar de popular um plano de saúde que pode ter um reajuste de 20% ao ano. Se é para a pessoa, né, vamos pensar na senhora que trabalha em casa, minha empregada doméstica, se é para ela ter um plano de saúde, como é que ela vai conseguir pagar um plano de saúde com esse reajuste? Ou até os mais jovens, né? Sem Estudante dúvida. Que não quer mais depender dos pais ou não pode e Sem quer... dúvida. Esse, aliás, pode ser um contrassenso, porque esse plano de saúde pode servir para quem? Para os mais jovens, que eventualmente precisam de uma consulta, uma coisa muito mais simples. Mas não é esse público que eles querem atrair. Eles querem atrair justamente o público mais idoso, que é o público que paga mais caro, consequentemente, né? Então, assim, é um contrassenso nessa proposta. Hoje a classe médica já se posicionou. Esculachou. É uma palavra ótima. Vamos esculachar. Próxima pergunta. Da Martinha. No caso de plano de saúde popular, se eu quebrar o meu pé, por exemplo, para onde eu vou? Tenho direito a pronto-socorro? Então, Martinha, você só terá direito... No plano mais básico, você não tem direito de atender urgência, emergência, nem pronto-socorro, nada que acontecer. Você teria que se socorrer do SUS. Na proposta que foi, hoje, no plano mais simples, você não consegue ter atendimento. Consulta e exames. Poucos exames básicos. Exames básicos. É aqueles exames de baixa complexidade, exames de sangue. Então a Martinha ia ter que ir pro... E vai ter que ir pro posto de saúde para onde ela já está acostumada. A Martinha vai querer pagar por isso? Então. Né? Não faz muito sentido. A gente vai ter que discutir o SUS. Né? A gente precisa melhorar o SUS. Não existe concorrente melhor para um plano de saúde do que o SUS. Um SUS fortalecido, bem financiado, com dinheiro bem empregado, sem dúvida nenhuma, é o que mais vai baratear um plano de saúde. Mais uma pergunta da Mariana. Por qual razão é melhor eu ter um plano individual do que eu abrir uma microempresa e fazer um contrato com um plano de saúde via empresa? Essa é uma pergunta ótima da Mariana, porque note uma coisa, num plano de saúde que você contrata direto com a operadora, sei que tem poucas empresas que oferecem. Em São Paulo, ainda já existem agora novas empresas ofertando, mas a grande vantagem é, primeiro, o seu reajuste, o reajuste anual nesse plano de saúde chega a ser 1/3 daquele reajuste que uma empresa sofre. Então, assim, num plano de saúde empresarial, como o da Mariana, que ela eventualmente pode querer contratar, ela vai sofrer um reajuste anual de 18%, 17%, às vezes 20%. Se for um coletivo por adesão, que é uma outra modalidade de contrato, pode chegar a 25%. Num plano individual, o ano passado, por exemplo, caiu 8,19%. Teve uma redução no valor da mensalidade. Então, assim, o reajuste da ANS é o menor reajuste do mercado. Quando a gente
contrata um plano de saúde, as pessoas não olham muito para isso. Qual que é o reajuste que foi aplicado nos últimos anos mesmo? Sem olhar para isso, eu estou contratando uma coisa que eu não sei se vai me servir amanhã. Porque, note, eu posso entrar num plano de saúde hoje, daqui a um ano eu sofro o primeiro reajuste anual, mas no mês seguinte eu posso ser pego por uma faixa etária. 54 anos, 59 anos. 59 anos tem reajuste que chega a 100% na mensalidade. Ai, meu Deus do céu. Como é que a pessoa vai pagar isso? Então, tem que prestar atenção nisso. Então, por isso que o plano individual é sempre melhor. Ele é o plano mais escasso, mas ele é o plano mais interessante. Tá. Mais uma pergunta, Giovana. Se eu contratar um plano popular, o plano vai cobrir tratamentos mais caros, como cirurgias? Muitos desses planos não. Então, naquela proposta que a gente falou, proposta número 1, não vai cobrir, só consulta e exame. Precisa de uma cirurgia, vai para o SUS, vai ter que esperar. Ou Bank. Ou, precisa ver, na proposta 2, se o médico da operadora quer que você faça a cirurgia, porque você dependerá desse profissional, na proposta 3, tudo bem, a gente vai te dar a cirurgia, mais 50%. Do que eles falam que... Do que eles falam que vai custear. E é sempre muito caro. Então, assim, e é muito caro mesmo. Uma prótese, uma órtese, um marca-passo que seja... Uma UTI é muito caro. Como é que você vai pagar 50% desse valor? Tem hospital em São Paulo que numa diária de UTI cobra 5, 6 mil reais uma diária de UTI. Então, assim, como é que a gente vai pagar por isso e como a gente vai poder chamar isso de popular? Então, assim, essa discussão a gente vai ter que fazer. Mais uma, da Vitória. Li na internet que querem fazer com os planos de saúde aquilo que fizeram com os bancos, permitindo a troca de informações de saúde de uma operadora para outra. Isso está em vigor e pode ser bom para o consumidor? Vitória está antenada. Vamos lá. Isso estão chamando agora de Open Health, que é, na verdade, quando a gente tem um banco hoje, você pode permitir que o seu banco acesse as informações de todos os demais bancos. Então, você pode falar assim, eu tenho conta no banco X, mas o banco X vai permitir que veja tudo que eu tenho no banco Y. Porque isso, em tese, permitiria a você ter um crédito mais barato quando quisesse. O banco vê tudo que você tem e ele, então, fala assim, Regina tem muito crédito, tá tudo bem, eu vou emprestar um dinheiro para ela numa taxinha menor. Parece interessante? Parece. Qual é o problema disso? O problema é que neste modelo que está se propondo, todas as operadoras de saúde poderiam saber todos os seus dados. Que cirurgias você já fez? Que exames você já fez nos últimos meses? Note como essa informação é sensível. Eu pergunto, será que o empregador, será que uma pessoa que está procurando emprego, como é que, se essa informação muito sensível cair na mão errada, essa pessoa que, por exemplo, passou que tem lá um problema, foi internado por depressão. O doutor Leandro Teles estava aqui, estava ali assistindo, né? É incrível. Mas isso pode... Isso pode acabar com a carreira da pessoa. Ela pode, no final de contas... Mal usado, pode... Acabar com a vida daquela pessoa. Essa pessoa pode, eventualmente, não contratar mais plano de saúde e essa pessoa pode, inclusive, ficar privada de emprego. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O sistema me perguntou se está vigente. Ainda não está, mas está em discussão. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque sob esse manto de não, as empresas vão ter acesso a tudo e vai baratear o valor do plano, isso, na verdade, só vai permitir que se descubra todo o seu histórico de saúde, se negue muita coisa dizendo que é pré-existente, quando, na verdade, às vezes já não é. Você já tratou aquilo há anos atrás. Por exemplo, quem teve pedra no rim, né? Tive pedra no rim um dia, mas hoje eu não tenho pedra no rim. Esquece, apaga. Né? Isso pode ser uma doença pré-existente? Não, porque eu não estou com pedra no rim. Eu, pelo menos, não sei que estou com pedra no rim nesse momento. Por essa lógica que querem fazer, as operadoras de saúde poderiam ver tudo isso. Você teve uma pedra no rim, então isso é uma doença pré-existente, né? E isso tudo ficaria muito mais fácil das operadoras de saúde detectarem e, claro, além do risco social que a gente tem. Um empregador que saiba, por exemplo, que doenças aquela pessoa já teve ou tratou, infelizmente ele pode acabar optando por não contratar aquele sujeito que de repente está curado. Mais uma. Da Cleusa. Vi que estão anunciando parcerias com hospitais renomados. Como funciona isso? Cleusa, é importante te dizer o seguinte, tem que tomar muito cuidado porque às vezes o hospital renomado tem 2 unidades, 3 unidades. E aí a unidade que você tem direito é só aquela outra unidadezinha. Lá longe que não oferece nada. Exatamente, lá longe e tal. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Tem planos de saúde agora em São Paulo, já, por exemplo, ofertando um contrato individual. Vários planos agora ofertam contratos individuais. É bom, por conta dessa situação de o reajuste ser menor, mas tem que ficar muito atento para saber o seguinte, muita gente acaba, às vezes, buscando a emergência de um hospital, do hospital referência, que é o maior, achando que, eu tenho direito ao hospital X. Tenho sossego. Mas não tá.
E você vai chegar lá e eles não vão cobrir, porque você só tem direito ao Hospital X naquele outro. Aquela unidade específica. Exatamente, aquela unidadezinha lá tal. Então tem que tomar cuidado com isso. As entrelinhas fazem toda a diferença. Infelizmente a gente vê aí cada vez mais os planos de saúde tentando abusar da confiança do consumidor. A impressão que dá é que é tudo combinado para dar tombo na gente. Sim, e infelizmente a ANS que deveria fiscalizar tudo isso, tem muitas críticas, eu leio todo dia no jornal muita gente boa, né, criticando a ANS e faz sentido, porque a ANS infelizmente não tem se prestado a defender o consumidor. Mais uma pergunta, doutor Elton, da Olga. Sou mãe de uma criança com autismo e sei que está havendo uma discussão sobre o rol da ANS lá em Brasília, mas não estou entendendo bem. O que é o rol da ANS e qual a importância desse debate? Legal. Olga, é assim, o rol da ANS é uma lista com tudo aquilo que, em tese, um plano de saúde deve cobrir. É o mínimo que um plano de saúde deve cobrir. O que as operadoras estão tentando fazer? Elas estão tentando transformar o mínimo, assim, se não está no rol, eu não sou obrigado a pagar. É o que as operadoras estão entendendo. Acontece, Regina, que tem milhares de coisas que não estão no rol. Às vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto, um quimioterápico, ele está no rol para um tipo de câncer, mas não está para outros tantos tipos de câncer. E a Anvisa já aprovou esse medicamento aqui no Brasil. Ela está dizendo assim, olha, a Anvisa está dizendo, este medicamento serve para 5 tipos de câncer, mas o rol da ANS só incluiu para 1. Olha. Por quê? Porque é o que tem a menor incidência populacional. Porque esse medicamento é um medicamento caro. Então, para os outros 4 tipos de câncer, não cobre. Se essa proposta de tornar o rol taxativo passa, significa dizer que o plano de saúde poderá, então, dizer assim, eu só cubro o que está na listinha da ANS. Que é o mínimo. O mínimo. E isso, no final de contas, transformaria e prejudicaria enormemente os consumidores. Não me parece, assim, tranquilizando agora um pouco a Olga, não me parece que isso vai passar da forma como as operadoras gostariam. Me parece que o tribunal está caminhando para dizer o seguinte, olha, tem que estar no rol, mas se não tiver, tudo bem, desde que você demonstre que de fato é importante, que de fato é possível. E aí, ok, é uma proposta intermediária, tá? Se passar assim, não teria muito problema. Quem tem criança com autismo está sofrendo muito por conta desse debate, porque os tratamentos para essas crianças muitas vezes não estão no rol da ANS, mas eles não precisam estar no rol. O entendimento que prevalece hoje ainda é esse. Não precisa estar no rol. Dúvidas com plano de saúde? Entre em contato com o Dr. Elton Fernandes. É eltonfernandes.com.br. Elton com N de navio no final e sem H. Elton Fernandes com S. eltonfernandes.com.br. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você sempre. O nosso e recebê-lo. O assunto é espinhoso, mas a companhia é agradabilíssima. Eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. Saúde para o seu pai. Amém. Tá bem. Obrigado. Muito obrigada.